Certa vez eu assisti, era a história de um menino de aproximadamente 7 ou 8 anos. E aqui, esse menino que chegava todos os dias atrasado na escola. E esse menino passava por um portão azul, batia na porta azul de sua sala e ao adentrar dentro da sua sala de aula, ele já estendia sua mão. Ele era recebido por um professor alto, robusto, tinha até uma cara de sério, uma cara de bravo. E esse professor pegava sua régua e dava uma reguada na mão do menino. O menino, por sua vez, ele não desistia. E no outro dia, estava lá o menino, indo correndo, com o seu casaco, sua mochila pendurada nas costas, passava pelo portão azul, batia na porta da sua sala, que também era azul, pedia permissão para entrar. E quando ele conseguia entrar na sala de aula, ele já caminhava em direção a esse professor e estendia sua mão para receber a reguada. Certa vez, esse professor, passando por um trajeto até chegar à escola, pôde observar, montado na sua bicicleta, que havia um menino empurrando uma senhora numa cadeira de rodas. E ao prestar bem atenção, ele reconhece que aquele menino era o seu aluno, que chegava atrasado todos os dias na escola. Aquele menino, com a mochila nas costas, empurrava sua mãe na cadeira de roda até o centro de reabilitação, deixava lá para que fosse cuidada e corria até a escola, passando pelo portão azul da entrada, batendo na porta azul da sua escola para ser recebido pelo professor. E nesse dia, o professor, que o viu, olhou para o relógio, correu para a sala e quando o menino bate a porta, o professor o recebe de forma diferente. Ele já chega assustado, estica a mãozinha para receber a reguada. E o professor coloca a régua na mão do menino, abaixa-se na altura dele, dá um beijo em sua mão e o abraça, chorando por todo aquele tempo. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Sobre aquilo que às vezes nós, enquanto seres humanos, julgamos e ferimos. Por quê? Porque aqui com vocês eu estou falando sobre o transtorno do espectro autista. Crianças que se encontram com comprometimento de comunicação. Crianças que têm alteração de comportamento, que preferem ficar no comportamento repetitivo e ritualizado. De crianças que têm uma dificuldade importante de interação social. E são essas crianças que interagem conosco na nossa terapia, na nossa sala de aula, dentro da nossa escola. E eu preciso ter um olhar diferenciado para essa criança dentro do transtorno do espectro autista. Porque o transtorno a faz perceber o mundo diferente da forma que eu percebo. E muitas das vezes, dentro dos nossos encontros, muitas das vezes, dentro das nossas atribuições, a gente está ali sim, dando o nosso melhor, fazendo inúmeras atividades para que essa criança consiga restabelecer que o transtorno impõe para ela. E aí, muitas das vezes, eu quero que aquele exercício, eu quero muitas vezes que aquela comunicação, eu quero muitas vezes que aquela brincadeira acontece dentro do meu tempo. Que cada um traz o seu relógio biológico interno diferente do meu, eu consigo entender que
Eu preciso que a minha missão é continuar fazendo e continuar fazendo. Nós que descobrimos essa missão de trabalhar com o transtorno do espectro autista, precisamos entender que todas aquelas investidas, muitas das vezes, não são colhidas no tempo que nós gostaríamos que fosse. E nem por isso nós temos o direito, né, de julgar. Será que essa criança realmente é capaz? Será que essa criança vai conseguir aprender essa determinada tarefa? Será que essa criança que já está sendo trabalhada há tanto tempo, alguma vez ela vai conseguir se comunicar, ela vai conseguir falar? Inúmeros pensamentos passam na cabeça, não só dos pais, dos responsáveis, mas também no pensamento dos terapeutas, no pensamento dos professores, nos pensamentos dos coordenadores e gestores escolares. Esses pensamentos são comuns. Por quê? Porque diante de uma complexidade, porque diante de uma diversidade que o transtorno impõe, muitas das vezes não conseguimos perceber o resultado do trabalho naquela sessão. E aí, o importante é continuar fazendo. Continua. Porque com certeza vai estar tendo toda uma reorganização a nível cerebral, a nível de o meio sim, Vygotsky já diz sobre isso, o meio sim é capaz de inferir e modificar comportamentos. A terapia sim é capaz de trazer resultados e melhorias significativas dentro do comportamento, dentro da linguagem, dentro da integração, dentro das questões sensoriais através da terapia de integração sensorial. Vai trazer resultado sim, mas o resultado não vai acontecer exatamente naquele momento. O resultado, ele é uma construção. O resultado da nossa criança que se encontra dentro do transtorno do espectro autista, ele é uma construção. Ele é todo dia um pouquinho, cada vez mais, para que essa criança possa ir se reorganizando, para que esse cérebro possa fazendo novas sinapses, novas concepções, né? Porque, na verdade, todo o nosso corpo passa por um processo de aprendizagem. A aprendizagem não é só um bumbum sentado numa cadeira, onde a criança tem que passar ali 4 horas, sentadinha, né? E prestando atenção no que o professor está dizendo para ela. A aprendizagem é mais que isso. A aprendizagem perpassa o corpo. Essa criança está aprendendo quando ela está olhando, ela está aprendendo quando ela está brincando. Todos nós já sabemos disso. Já falaram sobre isso, existem muitas pesquisas que já falaram sobre isso. E nós precisamos diminuir, muitas vezes, minimizar os nossos julgamentos, minimizar muitas vezes as nossas expectativas do agora e gerar e trabalhar para que a nossa expectativa possa ir mais adiante. Eu estou fazendo hoje, e aí eu faço hoje, e aí eu trabalho com a minha criança, treinando para que ela possa me olhar, treinando a minha criança para que ela possa brincar com outra criança, e eu vou ser o mediador dessa brincadeira. Treinando essa criança que ela pode sim emprestar o brinquedo que ela gosta muito. E eu estou falando da criança que se encontra dentro do espectro e a criança que não se encontra dentro do espectro. Porque existe um comportamento que é próprio da natureza da criança, né, do egocentrismo, de querer brincar com aquele brinquedo e muitas das vezes ela não querer emprestar o brinquedo para o amigo. E cabe nós, terapeutas, professores, gestores, trabalhar com essa criança no processo de ensinagem, para que ela consiga sim, mesmo sendo aquele brinquedo que ela gosta muito, poder entregar esse brinquedo para outra criança e interagir com essa criança. Tudo perpassa por um treinamento, tudo perpassa
da maneira que eu consigo perceber aquela criança. Eu tenho tido um discurso de que, se eu conheço a criança que se encontra dentro do espectro autista, e eu estou falando de conhecer a criança e não conhecer as características que fazem estar dentro do transtorno do espectro autista, porque isso é uma singularidade do transtorno do espectro autista. Eu estou falando de conhecer aquela criança que está ali, aquele sujeito, o que ela gosta, o que a faz ficar feliz, o que a deixa chateada, o que ela prefere comer, com o que ela prefere brincar, como que ela gosta que se aproxima dela, como ela gosta de afeto, como eu posso fazer dessa criança sentir com que ela possa vir me abraçar e eu possa desenvolver nela essa questão do contato mais físico, gostoso, prazeroso, que é típico de nós, seres humanos. Então eu preciso conhecer essa criança além da singularidade da síndrome, porque a síndrome está aí, está descrito no DSM-5, está descrito nos artigos, nos livros. Isso é fácil da gente buscar no Google, nas nossas ferramentas, na internet. Mas o grande segredo, a grande expectativa é a gente conhecer aquele ser humano que está ali dentro da sua individualidade, para que eu possa sim me aproximar dele e fazer com que ele possa vencer as dificuldades que o transtorno impõe para essa criança. E então, quando eu conheço aquela criança que está ali na minha frente, quando eu consigo colocar a lente e trazer para mim a perspectiva que ela tem para ajudá-la, para poder ensiná-la, para poder fazer com que ela desenvolva as capacidades mais afetivas, se ela não tem, capacidades de interacionar com outras crianças, de poder brincar e de poder sim ouvir e ir se adaptando com barulhos mais intensos, cabe a mim colocar a lente que essa criança usa para entender o mundo. E aí sim eu vou conhecer aquele sujeito, aquela pessoa na sua singularidade. E aí o meu julgamento não vai fazer mais o menor sentido, porque cada reação que essa criança vai ter, porque cada significado que essa criança vai trazer para a leitura do mundo vai estar sendo uma resposta gradativa que vai sanando e que vai respondendo às minhas expectativas. Eu sei que eu já passei por essa situação, assim como você, que muitas das vezes trabalha, ensina, se esforça, tenta fazer com que essa criança segure num lápis, tenta fazer com que essa criança desenvolva determinada atividade e na maioria das vezes você não consegue fazer com que essa criança faça isso. Então aqui eu quero falar para você que não é para desanimar. Existem técnicas, existem maneiras que você pode estar fazendo isso de uma forma mais assertiva. Não é uma receita de bolo, porque de acordo com a individualidade de cada criança, mesmo as crianças dentro do transtorno do espectro autista, elas não são iguais. E isso é muito bom, porque garante a elas, assim como nós, a nossa singularidade. Então eu quero dizer para vocês que existem técnicas, que existem sim conhecimentos científicos que são importantes, que nos trazem para a realidade. Exemplo, para fazer com que essa criança sente na cadeirinha dela e que ela não fique rodando pela sala, experimente colocar uma foto da criança no lugar que você quer onde ela sente. Não só na dela, mas de todos os outros alunos da sala. E você vai ver o quanto vai ser legal, o quanto vai ser gratificante você mostrar para ela o lugar onde ela tem que sentar, trazendo para ela um apoio visual. E aí fica mais fácil dela compreender, porque na maioria das vezes a gente faz uma fala: senta, senta, senta fulano, senta. E aí muitas das vezes a gente ou pega pela mãozinha e pede para sentar, mas às vezes como essa criança traz um comprometimento de linguagem, ela não consegue entender que é para sentar e permanecer sentada. E aí a gente pode estar usando sim
o recurso visual, da pista visual de uma foto dela na cadeira. E aí a gente pode estar usando também um cartão para essa criança, dizendo que é para ela esperar. Espera. E aí ela vai ver a fotinha dela na cadeira sentada, com o recurso de uma ficha que é para ela permanecer sentada, e essa criança sim vai entender que ela tem que ficar sentada naquele momento, naquele período, para uma contação de histórias, para a confecção de algum exercício, enfim, para aquilo que você deseja realizar. Tem também uma outra questão que é muito importante, que quando eu quero chamar a atenção dessa criança que se encontra dentro do transtorno do espectro autista, eu preciso descobrir o que é que chama a atenção dessa minha criança. De que forma eu consigo fazer com que essa criança possa vencer uma dificuldade grande que é de fazer esse contato visual e perceber que naquele momento eu quero interagir com ela. Eu posso usar mais uma vez o recurso da pista visual, né? Ou chamando a atenção dela através de um brinquedo que ela gosta muito, ou indo até ela, abaixando na altura dessa criança, segurando ela, acolhendo ela e dizendo: eu quero falar com você. Oi, olá, você pode vir aqui? Vem comigo. E aí sim eu vou ter a atenção dessa criança para poder efetivamente começar um trabalho com ela. Então isso tudo são técnicas que a gente vai ao longo aprendendo, né, com a ciência. A ciência está aí para isso, existem várias abordagens dentro do método ABA, dentro do método PECS, que faz com que a gente possa estar usando esses recursos para poder interagir com a criança. Todos esses recursos ajudam a gente a lidar com as questões do transtorno do espectro autista. E nós precisamos desenvolver questões para poder conhecer essa criança que é uma criança, além das expectativas da síndrome. Conhecendo essa criança, fica muito mais fácil aglutinar a ciência com que ela me diz, né? O que a ciência me diz em relação ao espectro, mas conhecendo essa criança eu consigo juntar uma coisa e outra, e aí eu não vou precisar fazer o julgamento. Eu não vou pensar, será que o que eu estou fazendo é da forma correta? Esse pensamento só é válido se ele vai me impulsionar, se ele vai me motivar mais a buscar mais estratégias para ajudar aquela criança a vencer a dificuldade que ela apresenta. Se esse pensamento não é com esse intuito, penso que isso faz com que a gente paralise, faz com que a gente desista, porque a nossa expectativa é ver o resultado exatamente naquele momento. Lembra do professor? E o que ele esperava? Que no próximo dia o aluno pudesse acordar mais cedo e chegar mais cedo e não levar a reguada. No fundo, era isso que o professor esperava. Mas não havia possibilidade daquela criança chegar no horário. Por que não havia? Porque ele tinha que levar a mãezinha dele para o processo de reabilitação. A mãe dele era uma pessoa cadeirante e que precisava de cuidados especiais. E isso demandava dele um comportamento diferenciado. Eu não posso tratar os diferentes de forma iguais dentro das suas peculiaridades. Existe sim uma peculiaridade que faz com que eu tenha um olhar diferente. E o professor, como não sabia de toda a história, ele não conseguia entender. E todas as vezes que ele dava a reguada na mão da criança, ele esperava que no dia seguinte a criança fosse chegar no horário, o que não acontecia. Até que um dia ele pôde ver, ele pôde sentir e pôde perceber que o que fazia com que o menino chegasse atrasado não era simplesmente uma dificuldade de acordar de manhã. Não era simplesmente uma peculiaridade de que ficava com preguiça. Não, aquele professor, quando passava de bicicleta e que pôde olhar aquele menino empurrando a cadeira de rodas, isso tocou o coração dele. E ele pôde receber o menino naquele dia que também chegara atrasado para a aula de uma forma diferenciada. E aí sim o professor zerou as expectativas e conseguiu entender o menino na singularidade.
Assim também nós que trabalhamos com as crianças dentro do transtorno do espectro autista. Muitas das vezes a gente olha para as características do transtorno e aí a gente esquece de perceber aquela singularidade daquela criança que está ali e que tem sim disponibilidade para aprender, o quanto ela consegue aprender, o quanto ela consegue desenvolver daquilo que eu estou ensinando para ela, eu não consigo mensurar. Mas eu tenho que continuar ensinando com amor, com carinho, com assertividade, fazendo de tudo para que dentro das dificuldades que ela apresenta, ela possa absorver o máximo possível daquilo que eu estou ensinando para ela. Eu tenho que ter essa certeza dentro de mim. Eu tenho que ter essa convicção dentro de mim. E eu só vou conseguir perceber isso quando eu conhecer as técnicas científicas, né, baseadas em ciências que já foram desenvolvidas, que já existem para o nosso proveito, para as nossas ações, mas eu preciso também conhecer aquela criança dentro da sua individualidade. O que ela gosta, o que ela não gosta, quem é ela. E aí, juntando esses dois fatores, eu consigo modificar a minha expectativa e consigo observar cada ganho que efetivamente vai acontecendo dentro desse processo de aprendizagem, de vida, dentro desse processo de aprendizagem formal dentro da escola de aula, mas, sobretudo, a aprendizagem de viver com qualidade de vida, interagindo com outras crianças, participando das suas festinhas de aniversário, comemorando um gol no futebol com as outras crianças, ou emprestando uma boneca, ou diminuindo o comportamento ritualístico, um comportamento repetitivo, ou minimizando ou aumentando os gritos com a intenção de comunicação. Isso tudo vai depender do contexto. E quando eu zero as minhas expectativas para aquilo que eu estou fazendo naquele momento, de simplesmente fazer, eu consigo ver sim o resultado do meu trabalho ao longo do tempo. Porque o meu tempo não é o seu tempo e não é o tempo da criança. A gente tem que respeitar o tempo da criança. A gente tem que fazer com assertividade, com intenções sim de modificar comportamento, mas sem a expectativa de que aquilo tem que acontecer efetivamente naquele momento, ou que tem que acontecer efetivamente daqui a uma semana. Eu tenho que continuar fazendo. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, de que não dá para julgar. Nós temos crianças que se encontram dentro do transtorno do espectro autista e que na maioria das vezes têm outras comorbidades associadas. Tem sim um transtorno aí, um déficit intelectual, pode ser sim outras comorbidades como toque, como entre outras que existem por aí. Mas isso não faz com que eu deixe de dar o meu melhor e a criança deixe de receber o que é importante para ela modificar a sua jornada, a sua história de vida, de social, de vida, de aprendizagem, a sua vida acadêmica. Eu tenho que continuar fazendo o meu melhor com assertividade para que essa criança possa, comigo, desenvolver toda a sua potencialidade. Qual é a potencialidade dela? Eu não sei, mas eu vou investir tudo que eu posso para que ela possa dar o máximo dela daquilo que for capaz para ela naquele momento. E aí hoje eu faço o meu melhor de hoje, amanhã eu faço o meu melhor de amanhã e assim também é a criança. Ela vai estar ali recebendo o seu melhor hoje e ela vai estar dando o melhor dela hoje, amanhã ela vai estar dando um outro melhor e quando a gente vai ver num futuro longo, essa criança pode sim ser capaz de ter caminhado do ponto A até o ponto B. E se a gente foca, naquilo que a impede de caminhar, a gente não consegue perceber o quanto o caminho da jornada foi lindo
e quantas pedras no caminho essa criança ultrapassou para poder chegar aonde ela está hoje. Eu tenho certeza que com todas as ferramentas, com todos os conhecimentos que vocês têm dentro do trabalho de vocês, é possível sim, né, que uma criança saia do ponto A e chegue até o ponto B numa jornada diferente, porque o tempo faz a gente diferente. E o mais interessante é que a gente possa ser capaz de fazer com que essa criança chegue diferente no positivo, porque é isso que vale a pena, é isso que conta. Dentro das superações das suas dificuldades para melhor, superar, que ela possa ir se superando, que ela possa ir sendo motivada, né? Motivadas pelas nossas ações, né? Motivação. O que motiva as nossas ações? O que motiva a ação da criança? E aí todo esse conjunto faz com que efetivamente a criança possa ir crescendo, feliz, mostrando sim que ela está ali conosco e que ela tem uma relação de confiança conosco, terapeuta, educador, gestor, pais e responsáveis. Essa criança vai mostrar sim que ela tem uma relação de confiança conosco, já tem um vínculo afetivo, e aí sim a gente pode sorrir, trabalhar e aguardar, porque o resultado vai acontecer. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que faça sentido para vocês. Obrigada por ficar aqui até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau. Eu sou Suzete Fortunato. Sou fonoaudióloga há mais de 10 anos, especialista em neurociência, pesquisadora do transtorno do espectro autista da primeira infância de 1 a 4 anos. Sou idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras, onde eu quero compartilhar com você, onde eu quero ensinar para você sem neuras e sem fronteiras. Eu quero, de verdade, ultrapassar todos os limites físicos e chegar até você, que é professor, que é gestor, que é terapeuta. Eu quero compartilhar com você tudo que eu aprendi dentro da minha prática profissional e da minha história de vida. Eu quero mostrar para você de onde eu vim até onde eu cheguei nessa história de sucesso.